Vamos aqui para o tablet para a gente jogar uma matéria para vocês para o telão. Eu vou para a capa, que provavelmente deve ser uma das matérias aqui da capa. Deixa eu encontrar qual é a melhor matéria para eu abrir para vocês. Mas aqui tem, a primeira já fala, olha, refinaria alvo de mega operação deve mais de 26 bilhões de impostos. Acordamos hoje com uma mega operação da Polícia Federal, também do Ministério Público de São Paulo, essa força-tarefa que aconteceu nesta manhã num esquema investigado e que teria causado um prejuízo de 26 bilhões com B aos cofres estaduais e federal. Vamos ver a reportagem, então, que eu estou mostrando aqui para vocês no telão? Vamos lá. Esse grupo Refit, que é o alvo dessa mega operação contra o esquema de sonegação fiscal, a operação está toda envolta na história, no objetivo da sonegação fiscal, lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Devem mais de 26 bilhões de reais em impostos, figurando como o maior devedor contumaz do Brasil, segundo a Receita Federal. A empresa também aparece como a maior devedora do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o famoso ICMS, em São Paulo. Segundo o Ministério Público de São Paulo, a dívida é resultado de um esquema engenhoso de fraude fiscal estruturada que causou enormes prejuízos ao erário dos estados e também da União. Aqui eu vou seguir um pouquinho a matéria para falar do esquema da fraude. As investigações apontam que o grupo movimentou mais de 70 bilhões em apenas um ano, utilizando empresas próprias, fundos de investimento e offshores, incluindo uma exportadora fora do Brasil, para ocultar e blindar lucros. A Secretaria da Fazenda identificou diversas empresas ligadas ao grupo empresarial investigado, que aparecem, claro, como laranjas, visando afastar a responsabilidade pelo recolhimento de ICMS. Só entre os anos de 2020 e 2025 foram importados mais de 32 bilhões de reais em combustíveis para essas pessoas interpostas. Os crimes aconteciam na reincidência do descumprimento fiscal, na utilização de empresas com vínculos societários operacionais e na simulação de operações interestaduais com combustíveis. E mais um detalhe, empresas que se fechavam, ou seja, o cerco se fechava em torno da cobrança de impostos de cada uma dessas empresas, elas fechavam e abriam novas empresas para continuar com esse mesmo esquema e assim sucessivamente. Aí a pergunta que fica é onde está a fiscalização de grandes fraudes como essa? A gente viu a Operação Carbono Oculto, agora vê a fraude do INSS. Aonde está a fiscalização do nosso país para esquemas gigantescos como esses? Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre o resultado dessa operação. Ele falou em detalhes, mas a gente separou um trecho e é o que a gente vai ouvir. Essa operação de hoje está se dando em 5 estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia. São 126 mandatos de busca e apreensão. A movimentação do grupo econômico é, no último ano, de 70 bilhões de reais. São pessoas que devem uma fortuna para os fiscos de todo o país, estaduais e para o fisco federal também, né? Nós estamos falando de 26 bilhões em impostos não recolhidos por esse grupo econômico. A partir dessas investigações, a Polícia Federal, evidentemente, vai envolver recuperação de ativos no exterior, criminalização de pessoas não residentes, eventualmente mobilização da Interpol. Então, a Polícia Federal ela participou da última etapa da operação. Nós fizemos uma representação perante o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. São 300 páginas com toda a descrição da movimentação financeira e do esquema criminoso, para que a Justiça do Rio de Janeiro dê impulso a esses processos. Nós vamos, em primeiro lugar, fazer chegar a informação de como os fundos lá nos Estados Unidos estão sendo utilizados para lavagem de dinheiro e simulação de investimento estrangeiro no Brasil. Que é disso que se trata. É uma simulação de investimento estrangeiro. O dinheiro está saindo daqui.
né? O dinheiro ilícito está saindo daqui por meio desses fundos que estão sendo bloqueados, mas nós não sabemos quantos outros vão aparecer. Então é importante ter a cooperação internacional. Felipe, mais um bom dia. A gente podia fazer um jornal, né? Bom dia, PF. Porque o Felipe está sem retorno, ele não está me ouvindo, mas a gente vem acordando com operações da Polícia Federal. Essas mega operações estão cada vez mais comuns e falamos sobre isso na semana passada, que elas seriam cada vez mais comuns. A gente está acertando algumas coisas aqui, Felipe, veja bem, estamos acertando. Mais mega operações, uma operação que segue muito o exemplo da Carbono Oculto e que mostra mais uma fragilidade na fiscalização de sonegação de impostos aqui no país. Mais um dia de mega operação. E aí envolve PF, Ministério Público, coloca todo mundo no jogo. Gostei do Bom Dia PF. Bom dia, PF. É impressionante, né? Impressionante como as operações aumentaram, né, no Brasil nos últimos meses, últimos anos. Não dá para saber se aumentaram por conta da competência da Polícia Federal ou aumentaram porque realmente os criminosos estão em números cada vez maiores, né? Aí não dá para passar em branco. Mas você vê o nível dessa operação, né? 5 estados, 190 buscas e apreensões em diversos estados, com diversas pessoas. Realmente é uma operação muito complexa, né? Eu até li e reli várias vezes o relatório da Polícia Federal, eu li e reli várias vezes várias matérias para tentar entender, né, de tão complexo que é a situação, né? Para você entender, Neila, qual que é o sério dessa operação? O sério da operação é o seguinte, né? Uma empresa que movimenta bilhões de reais por mês, né, e por ano na sua conta, resolveu criar várias empresas no mundo todo, né, e vários fundos de investimento que têm atrás dela a mesma família, e com isso ela consegue, de certa forma, reduzir o seu lucro, né? Porque a gente sabe, né, que o imposto de renda, para as pessoas entenderem, né, você paga um valor sobre o percentual do seu acréscimo patrimonial. A partir do momento que você cria várias empresas diferentes, né, no mundo todo, né, de forma diferente, você faz com que esse seu lucro diminua. Como acontece isso? Simples. Eu pego dinheiro emprestado, né, de um fundo que é meu, né? E como eu pego empréstimo emprestado desse fundo, o que acontece? Eu tenho uma dívida e aí meu lucro reduz, né? Da mesma forma, o dinheiro do meu lucro eu aplico em fundo da minha família. E como eu aplico em fundo da minha família, esse dinheiro volta para mim. Da mesma forma, eu monto empresas fora do Brasil que exportam combustível para mim. E aí o que eu faço com essa exportadora que é minha, né? Eu aumento o custo do combustível. E se eu aumento o custo do combustível, eu reduzo o meu lucro, né? Então, tudo isso faz parte de uma artimanha complexa, faz parte de uma estrutura completamente complexa e completamente grande, né? E serve para criar rombo tributário, né? Dizem que os estados e a União Federal deixou de arrecadar 26 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, esse ano, né, o déficit primário do Brasil está em torno de 50 bilhões de reais. Ou seja, a gente está falando o seguinte, né? Se essas empresas, por exemplo, pagassem os tributos que elas deviam aos estados e à União Federal, né, o Brasil não teria déficit fiscal, né? Ou seja, imagina agora se a gente multiplicar para outras empresas que devem ter a mesma estrutura fazendo o mesmo tipo de dano, mesmo tipo de crime contra a União Federal e contra o erário público. Deve ter bilhões de reais, com certeza se perdem aí nesse processo de evasão fiscal. É claro, né, Felipe? Não dá para defender o governo também, porque o Brasil não é o melhor dos países para ser empresário, né? A questão dos impostos, a taxa fiscal aqui é extremamente absurda, tirando a insegurança jurídica. Insegurança jurídica e insegurança econômica, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, até para investir aqui no país, mas também não dá para concordar com sonegação fiscal. Então, fica complicado para o empresário que quer ganhar dinheiro, mais dinheiro sonegando imposto, mas também não dá para defender um país com insegurança jurídica, insegurança fiscal, insegurança tributária, enfim. Difícil para quem quer empreender aqui no país. Não estou defendendo ninguém, mas fácil não é. Mas tem razão, né? Aquela curva de Laffer, né? A partir do momento que você aumenta os impostos, de certa forma, a arrecadação cai, porque as pessoas, para sobreviverem,
vou começar a sonegar o imposto, né? O empresário, para poder pagar a tua folha salarial, a única alternativa que ele vai ter é fazer a sonegação fiscal, né? Mas não é, teoricamente, o caso dessa empresa que movimentava bilhões de reais, tinha lucros estratosféricos e, mesmo assim, fazia sonegação fiscal em detrimento da economia do Brasil, em detrimento da arrecadação do Brasil, não é? Mas você tem razão, esse é um ponto que é importante. Acho que no Brasil nós temos que começar a discutir de forma séria uma reforma tributária, não é essa que foi aprovada aí, né, que foi meio que tampa, né, buraco, né? Uma reforma tributária, de fato, que consiga fazer com que haja incremento do lado da produção, né? Com toda essa, você pega, por exemplo, o Brasil, né, a gente paga, comparado com os países desenvolvidos, né, é bom lembrar isso, né, o imposto de renda, teoricamente, muito baixo. Mas o imposto sobre o consumo é o maior imposto, um dos maiores impostos do mundo, né? O IVA, é, segundo os estudos recentes da Câmara dos Deputados, pode atingir 28%, né? Ou seja, não há justiça tributária, não há justiça fiscal quando você olha o sistema tributário no Brasil. E isso tudo acaba empurrando várias pessoas e várias empresas para a sonegação fiscal, mas, um parêntese importante, não é o caso dessa empresa que, por meio de crimes tributários, lavagem de dinheiro, deixou de deixar muito dos dinheiros no Brasil e mandou para fora para encher os bolsos dos seus acionistas. Ah, não, isso é um caso muito maior, é uma sonegação muito maior, é outra história. Bom, daqui a pouco a gente volta, eu vou mudar de assunto neste momento, porque quem